Oi, gente! Bom, primeiro eu queria deixar claro que esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando na minha vida. E então tá bem amador, mas o que importa é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Bom, como a legenda diz, né, eu tô na minha terceira onda da ressonância do professor Hélio Couto. E eu tô passando por um processo de catarse gigantesco. Gigantesco, eu nunca imaginei que eu tivesse tanta coisa pra limpar. Mas eu queria deixar uma coisa aqui, um recado, né? Uma mensagem muito importante. Eu decidi gravar esse vídeo porque o vídeo de outras pessoas falando sobre o processo me ajudou muito. E eu acho que eu tô fazendo a minha parte. Então, essa catarse, ela tá vindo extremamente do interno, né? Não é uma catarse externa, onde a maioria das pessoas relatam que perderam dinheiro e que bateram o carro, que terminaram o relacionamento. Não, no meu caso é uma catarse interna, aonde tá havendo um turbilhão de sentimentos e de emoções que eu não sei de onde estão saindo, mas que eu aproveito esses momentos para entrar num estado meditativo, para tentar entender. E não é um processo fácil, mas é um processo que vale muito a pena. Por quê? Hoje eu cheguei extremamente cansada, extremamente sugada. Só que eu parei para refletir tudo que esse processo já me trouxe, né? Não só o processo da ressonância, que eu faço há um ano, não, quase um ano, que eu comecei em maio do ano passado, mas também o processo de autoconhecimento, o processo da espiritualidade. Então, tudo isso é muito valioso. O crescimento que eu tive desde que eu comecei, né? Eu comecei a ter mais contato com a espiritualidade, com o autodesenvolvimento, enquanto eu estava na pandemia, porque foi como se fosse um pedido de socorro, né? E dali pra frente só coisas incríveis aconteceram na minha vida. E eu percebo que é justamente porque eu tô mudando o meu interno. Isso é muito claro pra mim já. Então, quando eu tô passando por um processo de catarse, eu sei que é um processo de catarse. Mas uma coisa que vocês vão precisar saber, não é porque a gente sabe que é um processo de catarse que é menos doloroso, né? Eu não vou falar sofrido, porque sofrer é a gente que escolhe sofrer, né? A dor, ela acontece, o sofrimento é opcional. Mas não é porque a gente sabe que é uma catarse que é menos doloroso, porque são miasmas, né? Como o professor Hélio Couto fala, que estão ali há milhares de anos, né? Não só os que a gente acumula nessa vida, mas também das nossas vidas passadas, dos nossos antepassados e tudo mais. Então, nesse momento, a gente precisa fazer um esforcinho a mais para praticar a gratidão. E é uma coisa que eu faço muito e que me ajuda a passar por esse processo. Então, como eu falei, hoje eu cheguei extremamente desanimada e eu falei, cara, quer saber? Deixa eu pensar em tudo que eu já conquistei, né? Não só com a ressonância, mas com esse processo. E não se trata só de coisas físicas, mas também de mudanças mesmo, no pensamento, sentimento, coisas que antigamente eu dava importância gigante e que eu ficava, né, extremamente abalada. Hoje em dia eu já falo, não é mais importante, sabe? Eu tenho algo muito maior aí pra eu focar. E, inclusive, eu estar aqui hoje fazendo esse vídeo já é algo grande pra mim. Só que foi justamente ter esse conhecimento de que a gente precisa ajudar e que, é porque eu tenho vergonha, porque isso, porque aquilo. Cara, não importa mais, né? Porque o que importa é o que eu posso fazer pelo outro. Eu estar passando por esse processo, eu posso ajudar o outro com isso, né? Talvez mostrar pra ele que não é o fim do mundo, que vai passar. E é o que eu penso agora, né? Então,
Vocês devem estar se perguntando aí, né, quais foram as minhas conquistas com a ressonância até agora. Eu vou falar também, para não desanimar ninguém, que seja só catarse. Bom, a primeira grande conquista que eu tive, e que eu tenho certeza que foi poder da ressonância. Assim que eu pedi a primeira onda, o meu pai, ele descobriu um aneurisma. E eu pensei também que pudesse ter sido catarse, um aneurisma na aorta. E ali eu falei, putz, é a primeira catarse. E aí na segunda onda, eu pedi a cura. E assim, aneurisma, não sei se vocês sabem, mas ele só cresce ou se mantém, mas ele nunca diminui, pelo menos não segundo a ciência. E aí, na segunda onda eu pedi isso. E em setembro, meu pai voltou no médico e o aneurisma tinha diminuído, tinha reduzido. E ali eu sabia que não era coisa da ciência. Outra conquista também, que foi quase que imediata, foi que eu tinha um piano em casa, aqui na minha casa, que eu tava querendo vender há 4 anos, que eu estava tentando vender o piano. E não é fácil vender um piano, né? Inclusive, eu moro no 4º andar, então as pessoas que vinham perguntar, porque eu anunciei, né? Falava, desce pelo elevador, só que não dava pra descer pelo elevador, porque ele não cabia no elevador, então tem que descer pela escada. E, pra quem não sabe, é caríssimo o transporte de piano, quanto mais descendo 4 andares de escada. E eu nunca conseguia vender, até que surgiu um cara aleatório que viu o piano e falou, nossa, eu tenho uma coisa afetiva com essa marca de piano. Porque quando eu era criança, papapá, gente, uma história muito doida. E em, sei lá, um mês de ressonância eu consegui vender o piano. Além disso, também pedi melhora da minha pele, que eu tinha muita espinha e agora, assim, tá muito melhor, muito melhor. Foi também uma conquista, assim, surreal, porque, olha, quem tem espinha sabe o quanto que é sofrido. E, assim, não tem coisa que cure. A ressonância deu o jeito dela e curou. Na verdade, ainda tem algumas, mas, assim, o meu rosto, ele pipocava, assim, de espinha. Mas o professor Hélio falou, você pode pedir o que quiser. Eu fui lá e pedi, porque eu não sou boba, né? Então, assim, acho que essas foram... E também, eu tava querendo iniciar também um negócio, porque eu sou empregada pública, mas eu sempre tive essa vontade de empreender e apareceu uma sócia. Então, gente, isso é algo que a gente precisa fazer quando a catarse vem. Lembrar sempre do porquê que a gente começou nesse caminho, que também não foi só pelo material. Eu falei aqui pra vocês as minhas conquistas materiais, mas assim, tem tanto por trás, tanto, tanto, tanto. É uma mudança de visão, de percepção da realidade. É você ver a vida como sua amiga, você ver que a vida ela tá a seu favor, sempre, sempre, sempre. Então, assim, quando eu tô passando por esse processo de catarse, eu tento lembrar, porque assim, as emoções elas realmente são muito fortes. E é aí que a gente vê o quanto que elas comandam a nossa vida. Porque imagina, se saindo assim já nos faz tanto mal, né? E são dores físicas mesmo, é vômito, é diarreia, é uma gripe intensa. Então, assim, imagina quando elas não estão pressionadas e presas ali, que a gente não deixa sair de jeito nenhum. Então, assim, é algo a refletir. E é pensar também que é uma purificação, que é uma liberação. Então, o meu recado aqui pra vocês é: deixa limpar, sabe? Deixa limpar. E sempre com aquele pensamento de, cara, quanto mais limpa, mais bênção eu recebo. Porque se tá limpando, eu tô liberando, eu tô deixando fluir, né? E
eu fui um pouco ambiciosa nesses meus primeiros pedidos, sabe? O professor, ele sempre fala, pede pouca coisa, pede pouca coisa. Mas eu pedi bastante coisa, assim. Na verdade, só 1 ou 2 materiais. O restante, em todas as 3 ondas, foi mais, assim, consciências, sentimentos, limpeza. Então, assim, eu tô recebendo o que eu pedi, né? Porque eu já tinha muita consciência de que a limpeza, ela tinha que acontecer. Então, eu acho que é isso. Eu botei minha cara aqui pra poder falar com você que tá passando pela catarse, no momento em que eu estou passando pela catarse. Mas só de estar fazendo esse vídeo aqui eu já estou me sentindo melhor. Porque é fazendo bem ao outro. E se acolhendo também durante esse processo. Que a gente consegue passar por ele com mais tranquilidade. Com mais... com mais consciência mesmo. Entendendo que a limpeza, ela é maravilhosa. Que a limpeza é algo maravilhoso que todo mundo precisa. E que a gente tem que pensar que, se não fosse essa limpeza, a gente estaria vivendo a mesma vidinha de antes. E não é isso que a gente quer. Todos nós que estamos nessa busca pelo crescimento espiritual, pelo crescimento, pelo autodesenvolvimento, a gente quer mais. E assim, não vamos ser hipócritas, né? Nós queremos mais tanto no interno quanto no externo. Mas a gente sabe que o externo, ele só é um reflexo do interno, é aquela coisa toda da física quântica. Então, assim, a limpeza, ela é necessária. E passar por esse momento com gratidão e sabendo que a vida sabe o que é melhor pra você, é a melhor sensação. Então, esse é o meu recado aqui pra você. Eu espero que tenha te ajudado. E eu vou tentar voltar mais vezes pra postar mais a minha experiência, porque agora eu estou tomando coragem, porque eu vejo realmente o quanto isso ajuda. Porque eu estou sendo muito ajudada pelos vídeos das pessoas que estão passando por isso e que elas colocam ali pra gente criar essa teia de ajuda, né? De ajudar um ao outro, de mostrar que você não tá sozinho. Então eu criei coragem pra fazer isso aqui. Eu espero mesmo que eu tenha te ajudado a pensar um pouquinho e a não desistir. Não desiste, porque o processo, ele vale muito a pena. Beijinho, tchau!